Alô? Ok. Bom dia a todas e a todos. Estou bastante emocionado, devo dizê-lo, porque não imaginaria, depois de 45 anos partilhando a escola e formando gente, que a gente tivesse um seminário para defender a ciência hoje. Mas quero começar agradecendo imensamente à comissão que organizou, ao André, SBBC, ao mandato da Luciana Carmenati. Conheço ela como jovem secretária de Educação lá em Chapecó. Agradecer a cada organização que aqui esteve nessa mesa, na sua diversidade, na sua divergência, mas também nas suas possíveis convergências. Este é o campo da ciência. E dizer que é uma honra e, ao mesmo tempo, um desafio. Eu lembrava aqui, e me lembrei, também dormi pouco, né? Fiquei pensando, digo, mas lá estão homens da ciência, políticos, ex-reitores, vice-reitores, as universidades. O que eu vou vincar na minha fala? E aí lembrei do meu professor de oratória, um padre índio, Frei Marçal Terra, que aos 12 anos me ensinava como tratar um público. E ele dizia o seguinte: se você não treme um pouco toda vez que você tem algo, nem que seja uma aula, você nunca vai ser um bom conferencista e um bom professor. Mas nada que não resolva uma dose de cunhaque. Não bebia cunhaque, mas ontem à noite o André me brindou com vinho, então criei coragem para aqui estar. Sem dúvida, e eu dizia isso aí com os colegas, vocês aqui em Santa Catarina fizeram uma engenharia que era preciso mover, porque nós estamos imobilizados, e creio que vocês acertaram na mosca. A escola é lugar de ciência. E vou citar um autor maldito, porque estes que nos interpelam. Karl Marx, lá no programa de Gotha, dizia: a escola tem que ser científica, não pode ser ideológica. Mas, em sendo científica, ela é profundamente política. É isso que o Saviani nos coloca. E eu diria que o grande, foi dito aqui para o André já e por outros, mas tem 3 coisas que amordaçam a ciência hoje no Brasil. Primeiro, é isso que o André colocou, a ideia da pós-verdade, onde a opinião é que vale, a opinião de cada um, seja ela do senso comum ou seja ela uma opinião metafísica. E, portanto, nós voltamos na história ao relativismo absoluto, que a verdade é aquilo que é para cada um. Este é o drama da regressão no campo da ciência. O segundo é que nós voltamos a regimes no mundo regressivos politicamente. E no Brasil, de acordo com Michel Louvi, numa entrevista dessa semana, é o mais regressivo dos regressivos. É que não existem adversários, existe inimigo. Adversário a gente debate, o que foi feito aqui, discute, mas não abate. E aqui quer se abater no campo da política e no campo das ideias, abater o pensamento divergente. Essa é a morte da ciência. E o terceiro, que na brevidade possível, aqui um esquema, é de que 3 fundamentalismos culmina isso. O econômico, para o qual tudo é mercado. E daí as ciências, filosofia, pedagogia, então, sociologia, são coisas inúteis, quando não estorvam. O fundamentalismo político quer eliminar o adversário, não divergir. E o fundamentalismo religioso, que quer substituir novamente a ciência pela crença. Essas 3 coisas explosivas são inéditas nesse tempo, e o Brasil é o que está mais regressivo da regressividade. A escola é constituída e constituinte da sociedade. Ela não anda muito mais que a sociedade.
E nem a sociedade anda muito mais que a escola, porque elas são relacionadas. E as sociedades que conseguiram constituir sistemas educacionais potentes se tornaram sociedades, ainda que dentro do capitalismo, autônomas, soberanas, produziram ciência, tecnologia, que as tornam, hoje, que dominam, digamos, o que é o valor agregado em qualquer produto, em qualquer serviço. E aquelas que, como nós, não apostamos no caminho da autonomia e da ciência, continuamos importando o conhecimento e exportando o alimento, enfim. Então, é este o contexto. E o que nos provoca aqui, muito esquematicamente, eu vou tratar de 3 pontos. Qual a proposta da origem da escola de uma classe revolucionária? Sim, revolucionária, a burguesia. Qual é a proposta da escola? Quais são os 2 fatos regressivos no século XX que encurtam a função científica e social, política, cultural da escola? E como isso reverbera hoje naquilo que este seminário quer nos interpelar? E finalmente, se tempo der, 3, 4 ideias, falando na linguagem do grande historiador Hobsbawm, para renascer das cinzas. A escola nasce como uma instituição pública, universal, gratuita e laica. E laica é nome de cadela, sempre digo isso também. Foi para a lua. Mas nós voltamos à laica cadela, de certa forma. Mas laica significa que a escola é uma instituição da sociedade. Não é do secretário, não é do governador, é uma instituição da diversidade da sociedade, daquilo que a história produz. Crentes, não crentes, botafoguenses ou não botafoguenses, né? Falo do meu time. Enfim, é da diversidade. Não podia prometer que a escola seria unitária, porque ainda é uma sociedade cindida. E foi esse ideário iluminista, por quê? Porque tinha que se contrapor ao poder absoluto do rei ou do papa, que tinha o poder de vida e morte sobre o cidadão, e se contrapor à escravidão, porque sem o que não instauraria a ideologia fundante e a própria funcionalidade da sociedade capitalista. Sublinho isto porque isso tem peso na nossa história. E, portanto, uma vez mais, exercitando aqui o pensamento divergente, foi Marx que disse que a burguesia foi revolucionária, foi civilizatória. E outros disseram isso, e o foi. Entretanto, esta mesma burguesia, que apostou tanto na ciência, a ciência iria resolver o problema da dor, iria resolver o problema da pobreza, este projeto fracassou. Fracassou porque o suposto era de que a sociedade era como um espaço absolutamente neutro, onde cada um buscaria o bem de cada um e com uma harmonia, como uma mão invisível, e Adam Smith copia isto da previdência divina, um princípio metafísico, a sociedade chegaria ao equilíbrio. O século XX teve, colegas, professoras e professoras que me ouvem, teve 2 grandes guerras. Eu estava na Polônia no dia em que comemoravam tristemente o massacre de 60.000 poloneses em Varsóvia. Isso é a Segunda Guerra Mundial. Uma revolução socialista e enormes lutas, mortes, etc. Por quê? Porque essa sociedade, em vez de produzir a igualdade, produziu cada vez mais a concentração daquilo que é bem patrimônio da humanidade. E a ciência é um deles. A ciência voltando-se contra a própria humanidade, porque utilizada privadamente para poucos.
Este contrassenso é sublinhado por um livro que se chama O Capital do Século XXI, escrito por um economista jovem francês, Thomas Piketty, que mostra numa série histórica de 100 anos que em todo o mundo a pobreza aumentou. Então, mas apesar disto, e na contradição, a ciência também prolongou a vida, mas não de todos. A ciência nos deu mais conforto, mas não de todos. Então a ciência não é neutra, a ciência é travejada pela luta dos grupos, das classes, os conflitos e etc. E ainda o lado da minoria domina o mundo. E quando ele é ameaçado, é que nós temos passos regressivos. E por isso que foi no berço da própria revolução burguesa, na sociedade mais republicana, que nós encontramos o pensamento que é hoje, mais que nunca, posto no debate. Vamos lá a Bourdieu, vamos lá a Passeron, vamos lá a Stabler. Eles dizem, a escola é dual, a escola é reprodutora, né? E ela tende a reproduzir estas relações sociais. Mas aí vem uns líderes e dizem, não, mas ele tem luta. Escola, classe, luta de classe, um belíssimo livro. E assim vai se constituindo sociedades mais ou menos democráticas, já que a democracia onde existe a cisão de classe, e classe não é uma classificação, classe é uma relação de poder e de força, e nós estamos falando aqui um público que não é absolutamente dentro do senso comum. Classe é uma relação de poder e de violência, de poder de um sobre o outro. Então, a revolução iluminista não podia colocar a escola unitária. E unitária é síntese do diverso, isto é, para ser democrática, ela tem que, mesmo partindo da desigualdade, chegar ao fim do ciclo escolar naquela sociedade, todos terem o conhecimento que aquela sociedade pode lhe dar. E isso nós debatemos muito na Constituinte, na LDB, não é verdade? Nós acrescentamos esse termo de escola unitária. Portanto, o projeto da escola iluminista está devendo à humanidade, porque diferente de incluir a todos, agora nós estamos num momento, e vou sublinhar isso em seguida, que não há lugar para todos. Mas é importante frisar que, a despeito de tudo, a escola ainda continua, e foi dito aqui, o espaço para a grande maioria de jovens, como esse que vos fala, filho de campesinos, 7º filho de uma família, que só está aqui porque entrou numa escola universal, onde se aprendia grego, latim, francês, português, mais ou menos, italiano, não inglês, porque não eram perfeitos, eram anti-americanos. E não se ensinava inglês na minha escola, né? Então a escola tem um papel da dupla cidadania. E foi dito aqui pela deputada. A primeira delas é formar um cidadão sujeito, em termos de Paulo Freire, leitor do mundo, não alienado, e que, portanto, disputa ali no seu bairro, na sua cidade, no seu país e no mundo, a sociedade a construir. Ou seja, faz política no sentido de Rancière. Política fazem aqueles que estão fora do direito e lutam e se organizam para pôr na agenda o seu direito. Política é isto. Política no sentido do homem, lá dos gregos, o politikon, vai lutar pelos seus direitos. E a busca da ciência em todos os campos para entender como funciona, então, a sociedade e como funcionam as ciências da natureza, as linguagens, etc. Não existe duas histórias. Existe a história do ser humano. E, portanto, não existe uma natureza natural depois que o ser humano existe. E aí, por isso que o Lukács dizia que o fato de nós reconhecermos como seres humanos
temos que ser responsáveis, porque podemos desencadear coisas que nós não vamos controlar. Está aí a mudança da semente, está aí o agrotóxico, está aí que estamos comendo um frango que demorava 40 dias para ser engordado na Sadia, hoje são 27 dias. O que afinal de contas comemos, né? Então a ciência também tem uma mão unidimensional. E portanto nós temos que examinar, discutir e ver isso. Isso tem tudo a ver com tudo ao contrário que nós estamos fazendo aqui no Brasil, por exemplo, com o ensino médio. E eu vou me referir adiante. Qual é a dupla regressão? Eu vou localizar 2 momentos. O primeiro é que quando o capitalismo não soube mais como resolver a crise, disseram que a educação ia resolver a crise. A educação é uma mediação fundamental para tudo, mas sozinho não muda nada. Qual foi a ideia? Que a educação não era mais aquilo que a burguesia dizia, um direito social e subjetivo. Social porque é de todos, e subjetivo porque é de cada um. Nós fomos por isso na Constituição em 88. A burguesia discutiu isso no século XVIII. E portanto, isto foi cortado quando os economistas começaram a dizer, no lugar dos sociólogos, no lugar dos filósofos, no lugar dos pedagogos, os economistas tomaram o campo da escola, nos anos 50. E essa é a minha tese, que 35 anos depois, está mais atual que hoje. Lamento muito. Lamento muito. A galinha dos ovos de ouro. E a pergunta é assim, é cínica. Os pobres são pobres, os países pobres são pobres porque se investe pouco em educação, ou se investe em pouca educação porque são países subdesenvolvidos, e subdesenvolvimento não é uma etapa do desenvolvimento, como Furtado dizia, mas é uma forma específica de desenvolvimento. Os pobres do campo, os pobres da cidade, das favelas, são pobres porque têm pouca escolaridade, ou têm pouca escolaridade porque são pobres? Ora bolas, aí não precisa nem muito estudo, porque são pobres. Dos 9 irmãos, 7 têm 4 anos de escolaridade. E assim se repete nas famílias dos pequenos agricultores e das escolas. Então esta regressão, mas ainda quero sublinhar, ainda a burguesia, a inteligência do mundo, entendia que era possível incluir a todos. E, portanto, a ideia do capital humano ainda é uma ideia progressista no contexto de hoje. Porque se criava na sociedade, paradoxalmente, regressivamente, mas ainda menos regressiva que hoje. E quando é que nós temos a regressão da regressão, e nós somos hoje no Brasil, cito novamente o Michel Louvi, o atraso do atraso nisto. É quando colapsa o socialismo realmente existente. E é preciso falar com isto, não ter medo das palavras. Como diz Bobbio, por favor, continuem a demarcando a história com esquerda e direita, porque isso são símbolos. Continuem, per favore, rileggere a Marx, continue lendo. E um liberal importante social dizendo isso. Por quê? Porque a partir do colapso do socialismo real, o capitalismo ficou sozinho. E ali, um outro fator que foi dito aqui, um salto tecnológico, professor André, que muda a natureza de como operar com a matéria, é incorporado e que une microeletrônica com informação. E, portanto, dá ao capital uma força extraordinária de despedir trabalhadores. Li um livro que me doeu no peito, A Desmedida do Capital, de Daniel Linhart. Uma empresa demite 1.500 trabalhadores e no semestre seguinte tem um lucro de 30% a mais. É esta lógica que a escola tem que pensar. Tem que pensar a ciência para a sociedade. E não
economistas, e não todos os economistas, dizendo que nós temos que pensar para o mercado. O que é o mercado? Se vocês me dizem o que é o mercado, eu paro aqui nessa conferência e vamos embora. Em poucas palavras, não é fácil dizer o mercado. Mercado é um jogo de forças. Mercado é um jogo de poder. Mercado é um jogo de fagocitose. Um engole o outro. Elimina o pequeno, elimina o grande. Mercado não fica nervoso. O mercado não precisa de educação socioemocional. E vou me referir a isso, que é uma regressão também isso. Então, o que acontece nesse momento? Nesse momento, Margaret Thatcher diz lá na Inglaterra: não vejo a sociedade, vejo indivíduos. Portanto, não precisa mais haver sindicato, não precisa mais haver partido político sequer. Esses são do passado. Agora é vis a vis, você com o teu patrão. Eu escrevi algumas coisas sobre isso, mas não minhas, pesquisando. Mudou o vocabulário pedagógico. Em vez de qualificação, o que tem por trás? Direitos, competências. Claro que nós não somos contra as competências, contra a competência profissional, mas a palavra competência é ressignificada e nós temos que ler os termos socialmente e não petrificá-los. A competência é do indivíduo, a qualificação está no indivíduo, mas ancorado numa legislação que protege, que sociólogo vai dar sociologia, matemático vai dar matemática, e portanto vai estar dentro e não é um polivalente. Segundo, tira-se do vocabulário a palavra emprego. Não é mais emprego, é empregabilidade. Emprego é um direito. A burguesia disse isso. Keynes disse isso. Empregabilidade o que é? É o cara que permanentemente adivinha as competências que o mercado quer. E agora quer socioemocionais. Já pensaram nisso? Não basta mais os nervos, não basta mais a inteligência. Agora querem que a gente busque e faça, diga, você é culpado de ser você, porque você não foi capaz de buscar a competência que o mercado te disse. Está em você. Não se disse isso na propaganda da reforma do ensino médio? Agora o jovem pode escolher. E a minha colega, uma colega com a qual escrevemos um texto, pergunta: mas quem educa a escolha? Quem educa a escolha? E qual a possibilidade de escolher entre fazer um itinerário e outro, onde a maior parte dos municípios tem uma escola de ensino médio? Isso é falsidade ideológica. Portanto, o vocabulário, e aí, bom, se você não tem como, seja patrão de você mesmo. Claro que Jesus Cristo foi um grande empreendedor, Santo Agostinho foi um grande pecador e empreendedor, São Francisco de Assis foi um anarquista e foi um grande santo, e papá. Empreendedores existem, mas a palavra empreendedor surge em outro sentido. Cria a ideia de que você, sem informação, sem financiamento, sem assistência, pode ser proprietário de você mesmo, patrão de você mesmo. Então essa é a regressão da regressão, e que se a ideologia do capital humano foi a grande inspiradora das reformas educacionais na América Latina, esta regressão da regressão comete ditaduras mais violentas. E ali eu diria o seguinte: há um livro que eu recomendaria sobre ditaduras híbridas, como hoje está se mudando a estratégia especialmente do Império Americano, de desmobilizar governos em todo o espaço pela própria sociedade. E eu diria que eu assumo isto porque os meus 72 anos não me permitem dizer diferente. Nós temos aqui uma ditadura híbrida hoje, um estado de exceção apoiado com o voto, mas um estado de exceção. Eu não posso vê-lo diferente, porque exatamente isto que me traz a refletir o presente. Tenho quantos minutos? Tem mais, 20 minutos.
5? Tá bom. Não, eu não quero aborrecê-los, mas eu quero pensar. Vejam vocês, qual é a tríade? Primeiro, digo o seguinte, se puderem ler um livro de um gaúcho chamado Juremir Machado da Silva, jornalista, historiador, professor da PUC, que teve a honradez dentro de um programa de televisão que ele fazia todo dia e que não podia fazer pergunta ao então candidato, ao então presidente da República, presidente atual. Levantou-se e saiu, dignamente. Esse cara escreveu um livro chamado As Raízes do Conservadorismo no Brasil. Que eu estou pensando isso no campo da educação hoje. Meu último projeto que eu vou fazer de pesquisa, depois vou chupar manga. E vou incomodar. Manga durante o café da manhã e durante o dia outras coisas. Ele mostra o final da página 400 e algumas coisas, diz: 1888 ainda ronda e continuamos empilhando cadáveres. A abolição não acabou. Então veja vocês, por que aqui se comete a regressão da regressão? É nesse inconsciente profundo que temos que buscar isso. No tecido da cultura, no tecido da lei que é feita, mas não é feita para todos. 322 anos de colonização, 388 anos de colonização, plasma-se uma classe empresarial, uma classe política na média e na moda. Desvio padrão não. Em religiões, na moda, e poucas estão no desvio padrão. Uma classe absolutamente egoísta, uma classe violenta, uma classe que, quando conquistas da sociedade, por lutas, começam a subir a ladeira, vem uma ditadura ou um golpe. Francisco de Oliveira, que recentemente morreu, nos dizia que no século XX nós tivemos 1/3 sobre ditaduras, e um golpe a cada 3 anos, de maior ou menor monta. E portanto, aqui estão vocês, de várias gerações. Eu dizia aqui para os meus colegas, eu sou da geração que me eduquei dentro de uma ditadura do nível médio, 2 graduações, filosofia e pedagogia, mestrado, doutorado e boa parte da minha vida profissional. Mas ditadura é falta de hegemonia, colegas. As ditaduras não duram muito, podem durar com 2 mecanismos: o arbítrio da lei e a violência do Estado. Hoje, as ditaduras que se montam, os estados de exceções que se montam com traços daquilo que é a memória pior da nossa história, que é nazi-fascista. Não podemos não falar disso. A minha conferência na Amped vai ser sobre isso. Os sinais de fascismo são exatamente lá, veja o Veríssimo que escreveu em 2014, o Alarme. Diz, vendo aqueles movimentos, a manipulação dos movimentos, dizendo: olha, os astronautas foram ali, viram uma pedra e chamaram aquilo de monolito, né? Mas eu não fico tranquilo quando tem uma pedra na cabeça, lá para cima. E a gente poderia se perguntar, por que os judeus, que eram os cientistas mais avançados do mundo na Alemanha, integrados na sociedade alemã, será que não se deram conta que começaram perseguindo primeiro os estrangeiros, depois os ciganos, depois os comunistas e depois o pensamento divergente? Será que a gente não está se dando conta e a gente tem que pegar uma passagem, diz ele com o humor dele, com o euro tão caro e agora está mais caro? Então, este que é o outro aspecto do qual a escola tem que pensar. E por isso que esta insanidade da escola sem partido está arrasando, está amedrontando o magistério. Eu ando nesse país de norte a sul, as pessoas têm medo, já não sabem o que falar. E se a relação pedagógica é uma relação de confiança, quebra-se absolutamente isso.
Então, o momento que a gente vive que barra a ciência e que é regressivo da regressivo, tem 3 fundamentalismos. O econômico, para o qual tudo é mercado, e a palavra aí é meritocracia. E você aí mata todas as políticas de inclusão, mata a bela experiência da Fronteira Sul, mata a bela experiência da Pampa, mata a bela experiência da Universidade do Congo, e mata, senhoras e senhores, o que foi a maior política de todos os tempos, e eu quero que me provem o contrário, de interiorização do ensino médio, que são os institutos federais. Nós vimos aqui essas 2 moças nos interpelando naquilo que é mais fundo em nossa sociedade, o machismo. E o que é uma escola de ensino médio sem arte, sem cultura, sem a interpelação da filosofia, sem entender os grupos sociais, sem a psicologia, fundamentalismo econômico. E dramático quando o presidente da República diz isso. Dramático. E se ele diz, tem que ouvir que isso é uma insanidade absoluta. É uma insanidade absoluta. E nós não podemos admitir. E nós temos que dizer que não. E aí a grandeza desse seminário. Vocês não imaginam o quanto me emocionei quando vi o lema desse seminário. Escola é lugar de ciência, mas ciência, como se disse aqui, não ciência só da matemática. A física, porque elas são humanas. Existe só uma ciência, a ciência dos seres humanos, né? E portanto, o fundamentalismo econômico está arrasando o foco. Frature-se, não é future-se. Frature-se. O reitor da Universidade Fronteira Sul fez uma ótima imagem, mostrando que é como engessar uma criança de 8 anos, né? E você vai tirando a carne, mas também os ossos acabam. Isso se chama privatização geral. Tudo é privado. E quando tudo é privado, colegas, não existe mais o direito universal. Como diz o historiador Hobsbawm, nem a igreja, nem uma empresa pode garantir direito universal. Morre o dono da empresa, cai do avião, muda a política. O bispo muda a política. Só uma esfera pública. E aí, na modernidade é o Estado, ainda que não seja esse Estado, nós temos que modificar o Estado. Então o fundamentalismo econômico está aí com as suas contra-reformas. Senhores e senhoras, a emenda constitucional, nós refletimos isso. Impossível ficar 20 anos, impossível. Vai acontecer o que está acontecendo no Rio, o governador dizendo, vamos criar 40 cadeias novas, modernas, para jovens entre 12 e 17 anos. Não falou uma vez em criar uma escola. E o que a sociedade brasileira está pedindo? Está pedindo isso que estão fazendo. Militares, escolas militares. Ou seja, como diz Pulitzer, a imprensa corrompida, vil, cínica, acaba formando um público tão vil quanto era. Ou Karl Kraus lá, observando o ambiente da imprensa na Primeira Guerra Mundial. A mídia não corrompe, é a própria corrupção, porque sequestra os valores. E nós temos que nos dar conta disso. Está lá na Constituição que nós deveríamos ter um marco regulatório da mídia. A Constituição diz isso, não se moveu uma palha. Diz que tem que taxar as grandes fortunas, não se moveu uma palha. Nós precisamos mais de sociedade para mover, porque pro andar de cima não se move. O segundo fundamentalismo, e vou ser breve, e este tem caráter fascista, ou neofascista. É de ódio ao pensamento divergente. Não poder falar de gênero, não poder falar de sexo, que é a coisa mais linda que nos gerou. Educar essas crianças, esses jovens, especialmente da classe popular, que não tem um pai e uma mãe que tenha tempo para isto, que um óvulo e um esperma engravida, e a gravidez precoce no Brasil é brutal, e é brutal entre os pobres. Que Deus tacanho é este? Temos que nos perguntar isto. Que moralismo tacanho é esse em nome de Deus? Será que nós declinamos da nossa inteligência? Então,
e do marxismo cultural. Todo mundo é marxista, hoje todo mundo é comunista. É um senso comum, oxalá, na minha visão, assim fosse. Oxalá, mas meu time do Botafogo ganha 1 e perde 10. Mas estamos na luta. E o mais letal, porque as 3 juntas, deputada, eu uso 3 palavras e aí escrevo: a estupidez humana, e acolho de um italiano que escreveu um livro para os netos do mundo sobre a hegemonia do capital financeiro. Um mundo que não vai existir se a gente não o constrói. O fundamentalismo político, que é a insensatez. E a junção dos 3, porque isto, temos a Merco Igreja hoje, que vende sabonete e que lava os pecados, que prega a milhões nas TVs dizendo: ponha no envelope parte do teu aluguel, 12 prestações, que Deus vai te dar a casa própria. Toma esse copo de água que veio do Nilo e terás o céu. R$100, R$50, etc, etc. E aí a inversão, esse é o grande problema, a inversão do privado sobre o público, da religião sobre o público e da crença sobre a ciência. Giordano Bruno, Galileu Galilei e quantos pagaram um preço enorme. E a ideia de que a Terra é plana mandou a fogueira, porque se dizia que o sistema não era geocêntrico, como se pensava, mas a ciência mostrou que era heliocêntrico. Então estamos nesse ponto. E estes 3 juntos então unem o quê? A insanidade. É disso que vocês estão mexendo, com um tema muito estratégico, a ciência. É verdade, a escola não é um lugar só de ciência, mas se por ciência, ou é de ciência se entendermos que cultura é ciência, filosofia é ciência, como se disse aqui muito bem pelo André. Então, eu quero concluir com a questão de que foi dito aqui, de duas contra-reformas letais. E Santa Catarina tem que ser cobrado das coisas boas e ruins. Eu ouvi dizer, e me perdoe se eu ouvi dizer, é do senso comum, que por aí se convocou um tipo de edital para contratar professores, tipo o menor preço. E é isto que é política de governo hoje, e pressiona os estados para fazer isto, porque o professor notório saber está aí. Isto significa o quê? Liquidar o trabalhador público. Se você liquida com a esfera pública, você liquida com o trabalhador público, de todas as áreas, saúde, educação, cultura, especialmente, menos aqueles setores estratégicos ao próprio capital. Então, a contra-reforma trabalhista é letal. Vem a contra-reforma da Previdência. Eu estou aqui no meu bolso, eu tiro, porque é ele que me incomoda. Isso aqui. Voltei de uma viagem, meu médico disse: você não está sentindo o coração batendo rápido demais? Digo, não. Bebo vinho, talvez você diz, não, isso é bom, diz ele, me animou. Ele disse: você está com uma febrilização. Não adianta tomar aspirina, não adianta tomar limão. Muita gente morre sem saber, mas se você tomar esse remedinho, eu te garanto disso, você não vai morrer. R$308, 28 comprometinhos desses. Aí diz: não, mas você tem que tomar outro também para dar equilibrar. Mais 100 paus, isto é, R$408. O que o ministro Guedes queria para o trabalhador que se aposentasse no fim, tipo meu pai e minha mãe lá no campo? R$400. Isto é crime, e se matam sem piedade, mas não tem consciência que matam. Agora, você vai fazer a própria capitalização. Uma noite na UTI pode custar um milhão e pouco. Então, vai viver quem tem dinheiro. É isso que está dizendo a reforma da Previdência. A gente não caiu a ficha, os nossos netos não terão direito
a programar futuro. Não caiu a ficha, porque a mídia entorpece as cabeças e diz que o problema é a corrupção. Claro que é a corrupção também, mas esse não é o grande problema. E a corrupção, qual corrupção? E portanto, e a reforma do ensino médio acaba com o conceito de educação básica. O que é educação básica? Que é da base, que dá os elementos para entender a sociedade dos homens, a cultura e as ciências duras. Acabou, não existe mais. Se alguém tem a ilusão de se aplicarem aqui no Estado, tudo bem, aplique. Os conselhos estaduais têm que pensar um pouco. Eu disse lá no Rio Grande do Sul que a lei não é feita para cumprir necessariamente, é para discuti-la também. E vou dizê-lo porque uso um argumento da própria classe dominante como o faz, e temos que aprender dela. Leia um textozinho de 2 páginas de Fábio Conder Comparato, as 2 constituições. Está ali no Google que vocês podem, desde a Constituição do Império até a última, sempre foi incorporado nas constituições avanços das lutas populares. Mas tem a Constituição Real, subliminar, que ali a coisa não anda. E as bases curriculares nacionais, colocando matemática, língua portuguesa e inglês, eu poria o mandarim. Mas enfim, se fosse para escolher. Mas que absurdo! E a química, e a física, veja, essas 3 percorrem o currículo. E as demais? Que equilíbrio é esse? A pergunta que eu sempre faço, é mais importante num currículo de 2º grau, literatura e arte ou matemática? Infalivelmente dizem matemática. Esse é o nosso subdesenvolvimento. Eu passei 3 meses, 2 dos quais visitando escolas do norte da Europa até a Itália. Na Suécia, por exemplo, criança entra lá, uma escola que tem campo de futebol, tem isso, tem aquilo, tem cinema, tem tudo. Aprende a costurar, aprende a nadar e muita ciência, muita cultura, etc. Pequena, aí você entende a Suécia. Assim mesmo a Suécia, a extrema-direita está crescendo lá, porque há lugar para poucos. O capital está segurando. Então, ou nós fazemos isto, e isto se torna uma pauta nacional. André, parabéns para vocês, não estou porque me convidaram. Aliás, a minha tentação era dizer, não sei se eu vou, porque eu não sei por onde falar, porque eu teria que falar o que eu penso. E portanto, essas contra-reformas têm que ser sanadas, o quanto antes. E a juventude tem que entender isso. Se a juventude não entender isto, ela não terá futuro, porque o futuro se constrói no presente. Não há futuro sem presente. Assim como para entender o presente, temos que entender o que nos conduz até aqui. O que fazer? Para concluir. Primeiro, o desafio fundamental é fazer isso que vocês estão fazendo. É trabalho coletivo. E na pauta da ciência, a ciência só avança na interpelação e no dissenso, não no consenso. Por isso que teorias não se somam. Teorias, elas conflituam. E a história vai dizer se a Terra é redonda ou plana. Se o termômetro sobe porque o asfalto está quente. Ou por outras razões, que aí tem um especialista aqui, meu amigo, que poderia te falar melhor que eu. Então, não arredar nem um milímetro nisso. Segundo, nós temos que combater o medo que está no chão da escola. E ali eu queria citar e convidar a vocês, e eu estou emocionado de ver tantos educadores aqui, e quantos ficaram de fora, né? Mas aqueles que nos ouvem, seguir aquilo que um colega italiano, Alessio Surian, mandou uma carta, mandou uma mensagem, porque exatamente quando estava se discutindo caçar Paulo Freire do título de patrono da educação brasileira, né? Ele escreveu, diz, olha, na Alemanha houve um partido que também começou a perseguir
professores que usavam determinados livros, etc., etc., denunciá-lo, etc. O que os professores italianos fizeram, alemães, uma grande massa? Pegaram, escreveram uma carta ao governo, diz: nós, a partir desse dia, vamos ler e vamos utilizar esse livro, mesmo que não sejamos na nossa disciplina. Prenda-nos todos. Então, esta barreira é uma barreira enorme, enorme, deputada. O medo, e é um medo real. Individualmente tem que ter medo, porque é medo de perder o emprego, medo de não aposentar no tempo aposentado, 1000 razões. Mas nós temos que acreditar no coletivo, porque o medo, como disse Chomsky, governa o mundo. E nós temos que barrar o medo, murar o medo é uma tarefa fundamental. E concluo, porque eu não quero tomá-los mais, teria outras coisas a apontar, mas tanta gente vai fazer isso hoje, e a repetição é importante, com 2 imagens. O que me lembra, e aí é uma homenagem a essa composição, que tem que ser feita dessa forma. A política é isto. Como dizia o Chaplin, na teoria, um passo de cada vez. Não, minto. Na teoria, o caminho todo. Na política, um passo cada vez, de acordo com a correlação de forças. Eu li um texto de Lu Xun, e o sindicato dos bancários aqui publicou até isso. A seguinte imagem que Lu Xun fazia num texto sobre juventude da China dos anos 10 do século passado. Ele dizia que a China era como uma casa de ferro, onde não havia portas e nem janelas. E lá dentro, uma multidão asfixiada, extasiada, iam morrer todos asfixiados. Mas ele começou a olhar e disse que havia gente de olho aberto e desperta. Diz até que existem alguns de olho aberto e desperto, tem esperança que a China será um dia uma nação e a casa de ferro rompa. O Brasil é essa casa de ferro. E vocês começam aqui este horizonte. E aos colegas professores, eu quero ler... coletivamente nós temos que perder o medo. E ler 3 estrofes de um poema lindo de Mário Benedetti, Não Te Rendas. Mário Benedetti é um poeta uruguaio. E diz o seguinte: não te rendas, ainda estás a tempo. Há tempo de alcançar e começar de novo. Aceitar as tuas sombras, enterrar teus medos, largar o lastro e retomar o voo. E como temos que retomá-lo? Não te rendas, que a vida é isto: continuar a viagem, perseguir teus sonhos, destravar os tempos, arrumar os escombros e destapar os céus. Não te rendas, por favor, não cedas. Ainda que o frio queime, ainda que o medo morda, ainda que o sol se esconda e se cale o vento, ainda há fogo na tua alma, ainda existe vida nos teus sonhos. Parabéns e obrigado. Obrigado. Deu muito bem para a gente ver o quanto que a gente está precisando ouvir e sentir, né, as questões que o Gaudêncio nos colocou. E antes de passar a palavra para o nosso querido pedagogo também, não é? Aqui do nosso estado, eu só queria agradecer ao Gaudêncio, porque ele nos deu vários elementos que são super significativos, Gaudêncio, para fazer aquilo que um dos autores do teu livro, sobre o último livro que você organizou, né? A Escola Sem Partido, que levanta a necessidade de levantar elementos para fazer a leitura da questão educacional hoje, não é? E quando ele aponta, por exemplo, a questão principalmente a questão
da concepção de escolarização que está posta. Eu acho que você colocou vários elementos para que nós, professores, né, possamos estar a analisar, sentindo melhor o que acontece. A questão da desqualificação ou da desprofissionalização do professor hoje, né, que é visto muito mais como um inimigo do que como um grande colaborador, né, como um profissional da educação. E ainda também as questões das estratégias discursivas fascistas que você coloca, né? E algo que a gente ainda não colocou muito bem aqui, mas que certamente virá também hoje, a defesa que se faz hoje por muitos grupos brasileiros do poder total dos pais sobre os filhos, tirando da escola esta que está dentro desse contexto, né? São elementos que nós precisamos estar analisando hoje para continuar o nosso trabalho de educadores. E agora, Odilon, querido, você tem o seu tempo para colocar o seu debate. Bom dia a todas e a todos. Prazer imenso estar aqui. Queria agradecer muito à Comissão de Educação da Assembleia, à SBPC, a todos os organizadores pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo essa mesa com o Gaudêncio e com tanta gente que tem disposição para buscar sinais de esperança. Eu até começaria dizendo assim, os tempos atuais são tempos assim que é muito fácil a gente cair no desânimo. É muito fácil. Eu sou um otimista inveterado, quem me conhece sabe, eu gosto mais de me mover do que ficar lamentando. Mas assim, há dias atrás me peguei assim preocupado porque eu estava sentindo assim, todos os lados estão parece que é uma coisa meio se fechando. E então hoje eu fiquei pensando muito o que eu falaria aqui, nesse tema maravilhoso que é a escola como lugar de ciência. E eu resolvi falar aqui de duas ou três conceitos, sintonizando muito com o que o Gaudêncio colocou, essa questão dos fundamentalismos. Eu acho que é fundamental a gente compreender isso, reagir. Eu queria colocar um elemento a mais nesse sentido, que é uma palavra que não sei se quantos têm convivido com ela, a gente convive muito, que é a chamada performatividade. Critérios que parecem ser universais, certo? E eles colocam, tudo é ranking, tudo. Então, por mais que você queira seguir um caminho diferente, por exemplo, valorizar mais as humanidades, tudo vai se fechando e se a tua instituição não performar, se o professor não performar, ou seja, não atingir aquele lugar no ranking, tudo fica comprometido. Então é mais um, e esse é um mecanismo prático que funciona muito no cotidiano. Mas eu queria falar de algumas coisas, eu queria falar de esperança, de esperançar, como Freire nos propõe o verbo. E para isso eu queria falar de sintonia. Sintonia no seguinte sentido: acho que é importante a gente gritar bem forte a importância da ciência, a importância da escola, o valor do professor, o valor da escola. Mas é importante que a gente fale e as pessoas compreendam o que a gente fala. Eu tenho muito receio de a gente falar para poucos, para a gente mesmo. E isso não tem, nesses tempos, não tem eficácia nenhuma no sentido de você conseguir qualquer coisa. Então eu quero falar de algumas coisas que eu tenho ouvido e que acho que ajudam a pensar um pouco aqui. Quando eu vou para as escolas, e eu vou muito para as escolas, mesmo tempo que eu era reitor, eu não abria a mão de estar, de vez em quando, lá junto com os professores e tal. E eu tenho ouvido os professores, e a coisa que eu mais gosto de fazer é ouvir, não muito falar. Falo também, mas sempre perguntando. E quando eu pergunto para os professores o que é que mais causa sofrimento no cotidiano, por incrível que pareça, não é o salário, embora o salário seja um problema sempre colocado, mas, olha só, é o abandono, é a ausência dos pais, dos familiares na educação dos filhos, a falta de limite das crianças hoje na escola, a imensa dificuldade de se trabalhar com as crianças hoje em dia,
a falta de respeito com o professor, por exemplo, a violência que ocorre. E isso me intriga. Me intriga porque é muito real. Se eu puder orientar uma dissertação que estudou um pouco quem são as crianças que a escola encaminha para atendimento fora, e a gente vê que a escola está a ponto de explodir em alguns conflitos, e uma dificuldade imensa nesse sentido. Aí quando a gente tenta entender o que está por trás da resposta dos professores, de fato, o que está acontecendo? As famílias têm se retraído nesse trabalho de educar para a ética, por exemplo, para a convivência, os valores fundamentais. Só que aí tem duas coisas que me intrigam junto. Que a primeira coisa assim, eu vejo dos professores uma fala de culpabilização pura e simples. Os pais não se interessam, os pais não querem saber de nada. E outro lado é uma frase que é muito repetida. A escola ensina, a família educa. Isso é um engodo, gente. Desculpe, eu quero colocar que a minha hipótese é outra. Primeiro que é o seguinte, não é que a família não se interessa. A família está perdida, está confusa. Nesses tempos de muita mudança, não sabe muito bem o que fazer e, principalmente, não sabe a importância do seu papel nesse processo de educação. Então, o primeiro passo para fazer essa sintonia é a gente aproximar dessa sociedade que está aqui todo dia, e eu queria recolocar isso. Estou me lembrando aqui, Luciane Carminati, por exemplo, 1993, o Fórum de Defesa da Escola Pública. O que era o Fórum de Defesa da Escola Pública? Juntar as pontas. Juntar a ponta do professor que está preocupado com a educação pública, com a sua condição e com a educação que está fazendo, e da sociedade que precisa dessa educação. Então, quando a gente faz essa aproximação com os grupos familiares, e eu, desde a época de 93, estou desafiando, e ninguém queimou minha língua até hoje, eu duvido, e eu coloco o desafio aqui, a escola que os familiares não vierem, se a gente chama e faz um apelo, não vierem para o nosso lado, a não ser residualmente ficam alguns de fora, mas na maioria, eu duvido que não se consiga. Eles vêm. Eu tenho tido essa experiência cotidiana. Quando você coloca para eles o que está em risco, tudo que está em risco na escola pública e a possibilidade de futuro dos seus filhos, eles vêm com muita força. Eles vêm com muita mobilização. Então, a gente precisa afinar o nosso ouvido com o que está se falando, tá certo? Inclusive com os colegas professores, certo? Eu, por exemplo, não concordo com essa ideia de que a família educa, a escola ensina, mas nem por isso eu vou deixar de discutir e dialogar com quem assim acredita, para que a gente chegue a um denominador comum. Então, olha só, a escola é um lugar de ciência, com certeza, mas eu pergunto, que condições nós precisamos ter para fazer com que a escola seja um lugar de ciência? Em primeiro lugar, as crianças, os adolescentes têm que estar dispostos a estar na escola e fazer ciência com a gente, certo? E aí um segundo ponto que os professores colocam, o profundo desinteresse pela escola. As crianças, os jovens, as crianças menores sim, até o 4º ano, 5º ano, tudo bem. Não é isso, os professores, tem muita gente aqui de sala de aula, do 5º ano em diante é fácil trabalhar com os estudantes, é fácil querer fazer ciência com eles. Veja, então se a gente não resgata, e aí eu queria colocar um outro elemento, a ideia da unilateralidade. Hoje em dia se coloca muito a ideia da unilateralidade. O mercado, o econômico, a matemática, a física, que o Gaudense dizia. A unilateralidade, como o Gramsci colocava, é olhar o homem no seu sentido mais total, nas todas as dimensões. Então, se a gente trabalha numa ótica de unilateralidade, a gente precisa resgatar a dimensão ética, a dimensão do valor da vida. E aí eu queria apresentar, o meu tempo aqui é curto e eu quero deixar um tempo para o debate, eu queria apresentar, para falar de esperança, então, na ideia da unilateralidade, nós precisamos resgatar a ética enquanto um valor da convivência. Nós precisamos nos preparar para conviver 7 bilhões que somos no mundo, um pouco mais que isso. E se a gente não entender que a convivência depende de uma postura individual e coletiva,
nós não teremos esperança. Assim como a questão ambiental, a questão da convivência é fundamental, da possibilidade de convivência. Então eu queria colocar aqui, e a outra questão é educar a sensibilidade. Nós precisamos trabalhar a educação da sensibilidade. O Gaudêncio falava da cultura, da arte. Então, quando a gente na escola coloca projetos e atividades que educam a sensibilidade, nós temos mais chance. A estética, a formação do senso estético. Então eu queria mostrar, em 2 exemplos simples, como acho que dá para ter esperança. Porque desde 1993, quando a gente fez o Fórum de Defesa da Escola Pública, a gente dizia, nós não precisamos da mídia para fazer opinião pública. A escola, gente, a escola todos os dias tem contato com quantas milhares de famílias por meio das crianças que lá estão e dos adolescentes e dos jovens. Se a gente usar essa força, a gente não depende de muitos meios outros de comunicação para fazer opinião pública. E aí talvez a gente consiga fazer frente a essa onda neoconservadora que sair. Eu disse que falaria de 2 projetos. Nós temos um projeto que a gente está com 2 escolas já, a gente quer depois aprimorar ele e propor para a rede, que a gente chama Educar para Valores. Que é o seguinte, a comunidade escolar é convidada a escolher quais os valores que ela quer colocar em primeiro lugar. É o consumo? É o mercado? É o quê? Se a gente não tem isso na consciência, o dia a dia nos leva e a gente vai como se fosse um camarãozinho lá que a onda leva. Tem que ter muita consciência para poder resistir e poder fazer o enfrentamento. Então eu acho bacana, porque assim, o que mais o pessoal tem escolhido, a gente já fez isso em vários lugares. O pessoal tem colocado muito a questão do respeito. O respeito é fundamental. Respeito. Outro valor que tem sido resgatado é o valor da solidariedade. Fantástico. Outro que eu gostei muito, até porque o Leonardo Boff me ensinou a fazer isso, o cuidado. O valor do cuidado, que bonito que é esse valor dentro da escola. E olha só, gente, o projeto não tem outro objetivo imediato que melhorar a convivência dentro da escola. E a gente diz, oxalá ele mude a sociedade, mas vamos mudar o nosso cotidiano? Só o nosso cotidiano? Aqui dentro nós vamos viver a partir de uma ética que a gente escolheu. E a gente chama as famílias para virem junto. Gente, é emocionante. Eu tive há poucos dias, tem gente aqui de Chapecó, eu acho. Eu estive esses dias na escola Geni Comel, para ver a reação dos pais. Pessoal bem simples, assim, pessoal de não muita escolaridade, como eles entendem essa linguagem, porque eles também estão angustiados com isso. Uma coisa simples, cada escola pode fazer isso, nós queremos propor para toda a rede isso, para que a rede coloque isso, essa conversa, esse diálogo gostoso, porque daí, o que a gente tem observado? A relação professor-aluno melhorou muito, porque ela é pautada por outras questões, e não apenas por interesses, que a gente às vezes nem tem consciência clara de quais são, mas que vão nos levando, e que no fim de tudo é o consumo que conta. Eu sou o que eu tenho, eu sou o que eu consumo. O outro projeto que eu queria colocar é um projeto de Feira do Livro, estamos na 3ª edição, e que não é um evento, é um movimento. É uma feira multilinguagem, ela traz arte, ela traz cinema, ela traz teatro, ela traz artes plásticas. Sabe o que é? Quantas crianças da escola pública sabem chegar na frente de uma obra de arte e apreciá-la? Quantos tiveram essa experiência? Então a Feira do Livro, ela é uma feira multilinguagem, voltada principalmente para os estudantes de escolas públicas. Nesse ano, de 17 a 21 de setembro, nós vamos atender 16 mil estudantes com agenda, para cumprir uma agenda cultural. E a gente colocou lá uma moeda social. Felizmente nós temos apoio da Lei Rouanet e conseguimos criar o Vale Livro. Pelo Vale Livro, as crianças da escola pública podem ir para a feira, escolher um livro e comprar. E levar para a biblioteca da escola, para poder ler, para resgatar a literatura. E por que é um movimento? Porque ao longo de todo o ano nós estamos formando professores para serem mediadores de leitura. Trazendo a literatura, trazendo a arte para dentro da sala de aula. Olha, gente, são projetos muito recentes ainda, a gente não pode dizer assim, o que vamos conseguir? Mas a gente tem esperança. A gente tem esperança que educando a sensibilidade, educando o homem nesse sentido mais unilateral,
a gente consiga chegar a um outro lugar que não esse obscurantismo que parece nos ameaçar. E eu queria, só para provocar o Gaudêncio, perguntar a ele como é que ele percebe a importância dessa sintonia, de nós estabelecermos sintonia com as pessoas, com a sociedade, de um modo mais amplo, e esse cuidado que a gente precisa ter de não ficar falando para nós próprios apenas. E também, eu gostaria, se possível, a sua percepção sobre o papel da ética na condução da ciência, na discussão da ciência. Obrigado. Muito bem. Só um aviso, depois o professor Gaudêncio vai tomar a palavra ainda, e o debate que nós podemos ter com o público, nós vamos deixar para a primeira meia hora da tarde, tá? Porque tem uma questão do almoço dos professores, né? Que tem horário fixo, né? Então nós vamos escutar o professor Gaudêncio agora, para dar a réplica. E obrigado, depois vamos então ao almoço, e estaremos aqui às 13 horas para reiniciar. É isso, André? Se possível. Mas vamos tentar, né? Não podemos perder essas discussões hoje, o tempo. Primeiro, agradecer ao Odilão, porque eu fiz uma fala vertebrando uma estrada, né? E o Odilão pega aquilo que é pegar a gente costuma dizer, o touro pelo chifre, né? No fundo, não é uma metáfora gauchesca, né? Mas isto é, onde é que acontece a educação? É no chão da escola. E as ideias são importantes, mas o que muda é a prática. Então, sem dúvida nenhuma, se a gente não congrega e trabalha por dentro, e nesse momento é fundamental, porque nós estamos sendo idiotizados, lutando, polarizando coisas das quais não sabemos o que estamos polarizando. Então, recuperar isto, recuperar que a divergência é sadia. Você pode ter um gremista adversário, mas o bom é que sem o Grêmio você não existe internacional, né? Do ponto de vista da peleia. E vice-versa, eis a contradição. Então eu acho que o Odilão pega uma questão fundamental. Eu acho, ajudar a perder o medo coletivamente. O Fichte dizia, exercitar a bem-querência, né? Um pouco a Leonardo Boff, grande teólogo, né? E grande pensador catarinense aqui da Concórdia. Então a questão fundamental, e a ética, sem dúvida, esse é o grande dilema da ciência. Se a ciência está unidimensional na ordem do capital, o capital não tem ética. A ética dele é a concorrência, né? Por isso que o capital não é uma coisa, e também não é um julgamento moral, né, do capitalista, é um metabolismo, né? E a tendência é tentar tratar as consequências sem tratar o que produz. Então, a ciência sem ética, lembro uma conferência do Bobbio aos cientistas, né? Chamando a atenção de que era fundamental a filosofia, né? Exatamente para interpelar se aquela decisão, aonde é que ia conduzir. Enfim, então, e a ética é sobretudo este senso de, pelo fato de sermos seres humanos, ter responsabilidade em cima dos nossos atos. E e quem controla a ciência, né? Se você não tiver exatamente consciência do que significam aquelas mudanças, é a questão climática hoje. Nós esquecemos a natureza, e esquecemos que somos parte dela. Todas as bulas de remédio aí, a maior parte é coisa da natureza, né? Então aí, vitaminas, você olha todas elas, de onde é que são retiradas, né? Então, sem dúvida nenhuma, a ciência, e volto a dizer, a ciência que podia ser a grande arma de gerar o tempo livre, e tempo livre não é fim de semana, nem férias, é tempo de fruição, tempo para cultivar aquilo que é propriamente humano, o lúdico, o afeto, o amor,
a ciência deu essa possibilidade. E aí aproveito a questão que eu queria deixar aqui, que eu acho que este é o grande dilema da ciência, de todas elas, e da escola. O historiador Eric Hobsbawm, um pouco antes de morrer, uns 5, 6 anos, para mim o maior historiador do século XX, deu uma entrevista a um pensador italiano, que é jornalista, Antonio Pulito. O século XXI, é um livrinho que eu recomendo ler. E aí, para tanto, o cara lhe diz o seguinte: Eric, vivemos numa sociedade globalizada e pós-industrial. Como é que você vê o futuro aí? Ele diz: eu concordo que vivemos numa sociedade globalizada, mas não pós-industrial. Por quê? Se industria tudo e mais que antes, só de modo diferente. Os nossos pais não industriavam a cadeia da carne. Hoje, tanto que as próprias categorias de primário, secundário e terciário borraram. O que é o primário? É a agroindústria, não é isto? Agroindústria. Então, qual é o problema? O problema é que o século XXI não tem problema de produzir. Há capacidade para produzir para mais 1 bilhão de pessoas. O problema é a distribuição. Quem tem acesso a isso? E só uma esfera pública pode fazer isso, com política pública. E diz, hoje, e essa é uma coisa demonstrável, o que menos conta na produção é o fator humano. Mas o que conta é conhecimento privatizado do ser humano transformado em capital morto. Ou seja, ciência e tecnologia que geram desemprego. Eu tirava leite com a mão e é ruim, dá tendinite. Aí vem as ordenhadeiras, agora é os robôs que estão tirando leite. Cortar trigo à mão, eu cortei trigo à mão, colhi feijão, que é duro. A máquina é bom, mas a máquina está que ordem? Está na ordem da sociedade. Então esta é a questão. Nós não podemos continuar, porque o jovem já não acredita isso, que a escola é para formar o mercado de trabalho, para o mercado de trabalho. Nós vivemos numa sociedade cada vez menos emprego e sem condições de ter trabalho. Esta, para mim, é a questão que ele coloca. Qual é a alternativa? A alternativa é destruir gente, ou que se autodestruam. Para isto existe o historiador, para isto existe a ciência social, etc. É pensar isto, e para mim, quando li isto, qual é o futuro dos netos da gente? Então nós temos que recuperar aquilo que é bem comum da humanidade. A terra é bem comum da humanidade. Não é do MST e nem do agronegócio. A terra não podia ser privatizada da forma que é. A água não podia ser privatizada da forma que é. A energia não podia ser. O subsolo não podia ser. E a ciência é bem patrimônio da humanidade. A gente está pensando aqui lá com os pré-socráticos, gente. Então, esta consciência que nós temos que criar, e isto é profundamente político. Isto é querer mudar o sentido, o vetor da história. Eu acho que a gente tem que se perguntar, eu acho que a gente ouviu já na mesa aqui questões muito candentes, mas tem que ser trabalhada no chão da escola. Senão elas viram ideias num seminário, enfim, tem que ter uma política que implemente isso. Obrigado. Obrigada a você. Nós vamos então